Você perde aromas da cerveja se você armazenar ela mal. Você perde a percepção sensorial dela, você às vezes não sente o gosto dela o tanto que deveria sentir se ela estiver muito gelada ou muito quente. Se você armazena ela incorreto, você pode oxidar ela. Em geral, a oxidação ela cria um certo defeito na cerveja, ela dá um sabor de cerveja oxidada. Um exemplo bom para isso é uma cerveja que congela, descongela até a temperatura ambiente e você resfria ela de novo. Aquela cerveja ela estimulou dentro dela produção de gás carbônico, aquilo revirando dentro da garrafa de cerveja dá um certo defeito nela, ela dá um sabor diferenciado porque ela oxidou. Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Meu nome é Alain de Mello. E bem-vindos a mais uma edição do Brightcast. Hoje, nossa mente brilhante que veio nos abrilhantar com tanto conhecimento é ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Ribeiro Oliveira. O Gabriel ele é engenheiro químico formado pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Atualmente ele está fazendo mestrado na Catholic Universiteit Leuven, que fica na Bélgica. E o mestrado dele, o curso dele é chamado de Beef Tech Food for S. É um curso bastante interessante que ele vai comentar bastante pra gente. Vamos falar um pouco sobre alimentos, né? A tecnologia que está por trás dos alimentos, e eu espero que vocês gostem. Fala um oi pra gente aí, Gabriel. Oi, pessoal. Como o André já apresentou aí, muito bem apresentado. Meu nome é Gabriel. Eu estou morando na Bélgica agora. Durante os próximos 2 anos eu vou ficar aqui na Europa estudando o meu mestrado. Ele é basicamente engenharia, ciência e tecnologia de sistemas de produção de alimentos sustentáveis. Sistema de produção sustentável de alimentos. E existe uma parte ainda depois de business também que envolve mais para o final do mestrado. E durante a minha graduação, eu acabei tendendo para a área de alimentos, em parte pela produção de cerveja. Eu acabei começando a produzir cerveja em um dos meus estágios. Disso eu fui estagiar dentro de uma cervejaria em Belo Horizonte. E dali para frente eu continuei estudando ainda por minha conta, mesmo já não trabalhando na cervejaria mais. E foi uma coisa que depois que eu formei eu trabalhei com palmito em conserva. E não era diretamente com produção, mas eu estava envolvido ainda na área de alimentos. E acabou que eu me inscrevi para esse mestrado no começo desse ano, no começo de 2020. E foi aprovado, mesmo com toda a questão do corona, eu consegui vir para cá ainda. Então tá ótimo. E a gente não pode esquecer de dizer que o Gabriel é extremamente talentoso na produção de cervejas, né? Quando a gente estava na faculdade, eu lembro muito bem das provinhas que ele levava pra gente. Sempre levava uma garrafa e era muito das melhores. Então, pessoal, entendam, esse cara aí é referência no que faz, tá bom? A provinha da cerveja que foi com avelã, inclusive. Nossa, tava uma delícia. Era uma cerveja, tava bastante gasificada, né? Ela tinha bastante gás e ela era vermelha, eu lembro dela até hoje. Exatamente, todo mundo fala essa cerveja, eu acho que todo mundo que provou ela fala até hoje. Fala, tem uma cerveja que você fez com avelã que até hoje eles me pedem lá em casa pra eu fazer ela sempre. Legal, cara. E você tem algum estilo assim, de cerveja que você gosta mais já? Nossa, então, quando eu comecei... Não, o que acontece? Quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não quero focar tanto nas escolas que estão vindo com as novidades. Então a gente viu, inclusive no Brasil isso foi muito forte, mas era um movimento mundial, teve um apelo muito grande pela IPA, muitas pessoas estavam procurando as IPAs, depois foram para sours. Eventualmente eles voltaram com o estilo da Gose, mas não é uma coisa que todo mundo gosta, porque ela é uma cerveja salgada. Então, eu não queria focar meu estudo tanto nisso, eu queria entender mais os estilos, não vou falar exatamente originais, né? Teria que ser várias aspas para falar isso, mas os mais clássicos, os tradicionais, que é a escola alemã, a escola belga e a escola inglesa. Quando eu comecei a estudar sobre a escola belga, eu vi o quanto que ela dá liberdade para você criar um produto único.
A escola alemã ela é extremamente tradicional, ela segue a lei de pureza, a lei da pureza alemã de 1516. Da Baviera, né? Da Baviera, o rei Luís da Baviera, Luís acho que era. Enfim, ele surgiu a lei em que na época eles ainda não sabiam da existência de levedura, então a produção de cerveja só podia ser com água, malte e lúpulo, não podia ter nenhum outro ingrediente. E a escola belga simplesmente olhava para isso, via aquilo ali num balde, chutava o balde e falava assim, não, eu vou colocar tudo que eu quero na minha cerveja. Então você surge aí com um estilo, por exemplo, uma triple, que é uma cerveja que usa uva passa e cravo na receita. E aí ela tem aquele sabor de especiaria, ela tem um adocicado, tem o amargor do lúpulo. É uma cerveja normalmente muito alcoólica, com 9, 10% de teor alcoólico. E aí isso foi uma coisa que me encantou muito. Eu queria entender muito mais sobre a escola belga. A escola francesa acaba entrando um pouco junto da escola belga. E acho que são os estilos que eu mais gosto em geral, para degustar e para estudar, são os estilos belgas. Cervejas belgas. Apesar de beber as outras, num geral, em parte por estudo, parte por gosto mesmo. Sim. Deve ser muito bom estudar degustando várias cervejas, né? É só isso que eu penso hoje. Trabalhar com prazer, né, cara? É interessante, ó, é um bom estudo, na verdade. Uma das coisas que eu fazia assim, não é nada muito oficial, né? É uma coisa mais de curiosidade. Mas existe o Guia de Estilos do BJCP, que é uma comissão que avalia se a cerveja que você faz ela tá dentro do que é esperado daquele estilo. Ela dá as diretrizes, fala, ó, esse estilo aqui ele tem 90% de malte base, 10% de maltes especiais, ou então 80% de malte base, 10% de especiais e 10% de outros tipos de cereais, usa lúpulo mais cítrico ou mais floral e coisas do tipo. E aí nisso eu pegava, falava assim, não, hoje eu quero estudar sobre uma Belgian Pale Ale, ou então eu queria estudar sobre uma Indian Pale Ale original, né, a English IPA, que seria a primeira. E aí eu comprava 4, 5 garrafas daquele estilo, lia bastante aquele estilo e tudo mais, e ia degustando eles e tentando identificar cada nota. Então eu falava assim, não, esse aqui tem mais o amargor presenciado, aqui dá para notar mais o amargor. Criando um gabarito, né? Então aquilo ali você vai criando muitas referências de, como é que fala? Percepção gustativa mesmo. Sim. Eu quando descobri o IBU, eu já achei o máximo. Eu pensei, não, o IBU é amargor. Aí eu comecei a assimilar aquilo, já achei o máximo. Você vê, imagina refinar, né? Refinar o paladar é uma coisa sempre prazerosa, né? Você vê umas cervejas lá, nossa, ela é amarga, né? IBU 20, aí depois vem uma petróleo, IBU 83. Isso mesmo. Você indicaria um jeito certo de beber cerveja? Isso aí eu acho muito legal. Existe isso? Existe. Vamos lá. Você perde aromas da cerveja se você armazenar ela mal. Você perde a percepção sensorial dela. Você às vezes não sente o gosto dela o tanto que deveria sentir se ela estiver muito gelada ou muito quente. Se você armazena ela incorreto, você pode oxidar ela. Então, tem várias coisas que podem melhorar a sua experiência, vamos dizer assim. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente compra... Essa oxidação vai fazer uma segunda fermentação nela, sem perder características do álcool ou de algum outro composto? Não, em geral a oxidação ela cria um certo defeito na cerveja, ela dá um sabor de cerveja oxidada. Um exemplo bom para isso é uma cerveja que descongela até temperatura ambiente e você resfria ela de novo. Aquela cerveja ela estimulou dentro dela produção de gás carbônico, aquilo revirando dentro da garrafa de cerveja dá um certo defeito nela, ela dá um sabor diferenciado porque ela oxidou. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente, se você parar para pensar o freezer cervejeiro, por que as garrafas sempre estão em pé? É porque você diminui a sua área de contato. Eu vou pegar uma garrafa aqui, né? sem mostrar o rótulo aqui. Quando ela está em pé, a sua área superficial de contato com o oxigênio dentro da garrafa é só essa área. Se você deita a sua garrafa, você aumentou toda a sua área de contato do líquido com oxigênio.
E isso aí você estimula a oxidação dela. Legal. Depois disso, o que eu aconselho sempre? Eu não tenho aqui um copo para poder mostrar. Sabe aqueles copos, tipo uma tulipa, que são aqueles copos mais bujudos embaixo, assim, faz aquele formato, aquele movimento de... tipo um violãozinho mesmo. Assim, isso. Então, esse copo, qualquer cerveja que você quiser degustar, você vai ter uma boa percepção dos aromas dela de um copo desse. Você vai conseguir ver a cor dela muito bem, a produção de gás carbônico dela, a perlagem dela, né, que a gente fala, que é quando... Não sei se você... espumante é muito fácil da gente ver isso. Quando você olha para a taça e ela tá com aquelas bolhas subindo, aquilo seria o perlage. Então, isso tudo você consegue perceber num copo desse. Por favor, não colocar o copo ou a taça dentro do congelador antes de servir, porque a cerveja tem um teor de água e a proporção álcool, água, amargor e tudo mais, ela é muito ajustada. Quando você põe um copo no congelador e serve uma cerveja nele, você acaba adicionando um pouco de água térmico, nela. né? Não, e você acaba adicionando um pouco de água nela também. É verdade. Você tem aquela superfície condensa, né? A água que está na superfície. Entendi. E aí, seguir as orientações do rótulo. Em geral, os rótulos de cerveja, eu não sei se esse fala. Em geral, os rótulos de cerveja falam melhor consumir na temperatura... aqui, ó, 5 graus. Essa cerveja é boa de ser consumida a 5 graus. Tem cervejas igual as Pilsners, né? As Pilsen em geral. A gente vai consumir elas aí a 1 grau, 0 grau, alguma coisa do tipo. Mas você tem cervejas como uma Stout ou uma Porter que você consome ela a 10 graus, 11 graus. A própria... tem uma cervejaria em Belo Horizonte, inclusive, que teve uma questão com isso, em que eles abriram para servir, mas ela é uma franquia, e aí eles tinham que seguir as regras da franquia e serviam cerveja numa temperatura que os belo-horizontinos não aceitavam. Achavam que era muito quente. Achavam que era muito quente. Né? E aí eles tiveram que reajustar isso e servir ela mais gelada agora. E esse hábito do brasileiro de ter que tomar cerveja gelada trincando. Sobre um ponto de vista de um especialista, como que é isso? Como que é encarado isso? Eu vou te ser bem sincero, eu sou uma pessoa que consome cerveja estupidamente gelada também, por questões brasileiro, né? Não tem como. Porque não tem como. Às vezes você tá realmente num sol de rachar na praia, ou mesmo que seja num bar, sentado num bar, no sol de rachar, você não vai beber uma cerveja a 1 grau. Você vai querer ela o mais gelado possível, você quer se refrescar com ela. Mas depois de um tempo você perde a sua percepção sensorial, você não consegue sentir direito a sutileza, às vezes, de um sabor da cerveja. As cervejas Pilsen, em geral, elas são um pouco difíceis de ser feitas porque todos os sabores são muito leves, muito sutis. Então ela tem um sabor de malte muito sutil, ela tem um sabor de lúpulo muito sutil. Em geral, você não sente o sabor do álcool, você não dá a sensação de queimação e tudo mais. E ela é uma cerveja que é fácil de você perceber qualquer defeito. Mas, depois de um bom tempo já você bebendo cerveja gelada, se por acaso você beber uma cerveja que tem algum leve defeito, alguma coisa que seria fácil de perceber bebendo ela na temperatura certa, ela passa batido. Você não tem a mesma sensibilidade mais. É como se adormecesse um pouco a sua língua. Às vezes, então, o jeito que o brasileiro gosta de tomar cerveja, né? Assim, pensando bem em teoria de conspiração, é porque no passado a gente não tinha um produto tão bom, então era mais legal a gente tomar, chegar numa temperatura que iria inibir qualquer defeito gustativo que aquela cerveja tenha e só mandar pra dentro. É uma boa teoria de conspiração. Conspiração. É uma boa teoria de conspiração, mas entra muito na questão do Brasil ser um país tropical, a gente às vezes não tem condição de continuar bebendo a cerveja na temperatura muito elevada. Então, por exemplo, falar em beber uma cerveja a 11 graus no Brasil ou 12 graus no Brasil, uma coisa que é realmente muito difícil. Mesmo que seja uma cerveja mais escura, né? Você já consegue imaginar você no inverno europeu tomando a cerveja a 11 graus? No inverno europeu de, sei lá, uns -5. Deve ser, pelo menos assim, deve valer a pena, né? Eu acredito que vale a pena. Deve ajudar a esquentar. Mas eu fazia... Isso foi uma das coisas que, quando eu quis melhorar a minha percepção,
provando cerveja, degustando, foi tentar provar elas na temperatura certa. Então, tinha cerveja que eu guardava ela no fundo da geladeira, o mais próximo de um lugar que fique bem fria, mas tinha outras que ficava na porta da geladeira, num lugar em que realmente ela não esfriava tanto. Então eu bebi uma cerveja mais escura, às vezes na temperatura mais alta, 7 graus, 8 graus. Realmente é diferente você beber uma cerveja nessa temperatura e você tirar ela do congelador, estupidamente gelada, e provar. E aí você foi mapeou a geladeira inteira, né? Onde é mais frio, onde é mais quente. Conhecimento de transferência de calor tão bons, viu? Tão bons, pois é. Tudo empírico, foi tudo empírico. Isso aí é aquela equação. Da Pilsen, e a gente sente diferença assim até na água. Se você pega a mesma cerveja, eu tô falando de cerveja popular. Você pega Itaipava, por exemplo. Se você tomar processo. Por exemplo, dá pra você sentir a diferença quando a água é de um lugar diferente. E aí, é fácil de arrumar uma água boa? Eu fico imaginando aí na Europa. Então, a questão da água é uma questão muito legal. Eu vivi muito tempo escutando essa história de que a água de diferentes regiões realmente faz muita diferença. Fez muita diferença durante muitos anos. Isso realmente aconteceu. Eu não sei exatamente quando que se tornou acessível você fazer muitas mudanças na água para uma produção em larga escala. Mas hoje em dia, eu não acho que parte disso pode ser pela água, mas a própria questão de padronização das cervejarias, hoje em dia, eles fazem ajuste de água para tentar manter o mais próximo possível uma receita da outra. Eu não bebia na época, mas eu lembro dos meus parentes falando, meus tios, meu pai, que no começo dos anos 2000, realmente, se você bebesse uma cerveja popular em Minas Gerais ou na Bahia, você realmente notava a diferença nela. E hoje em dia essa diferença é muito minimizada. Eu te falo que eu hoje em dia acho que eu não vejo diferença entre elas. Mas aqui, em termos de água, acaba entrando muito nessa questão de ajuste. Existe programa para escrever receita em que você tem o perfil da água. Então, eu quero a água onde a fábrica da Carlsberg pega água para fazer cerveja. Então, ele tem mapeado qual é o perfil de minerais daquela água e você consegue replicar aquilo na sua casa. Você insere os valores do que você tem, ele vai te dar uma correção lá, joga tanto de bicarbonato de sódio, tanto de magnésio e por aí vai. E aí você ajusta a água para chegar naquele estilo, né? Então acaba que desde que você tem uma água bem tratada, uma água potável pelo sistema, e o sistema de saneamento trate uma água boa, e você tenha filtro para tirar cloro, né? Você precisa tirar o máximo de cloro possível da água. Você vai ter uma boa cerveja e aí você ajusta ela de acordo com o que você quer. Basicamente, qualquer lugar hoje em dia você consegue fazer, até dentro de casa você consegue fazer desse jeito. Ô Gabriel, o caso do cloro seria por conta da reatividade dele, que ele consegue acaba destruindo alguns compostos, né? Porque o cloro ele é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, né? Tem o FON, FON, né? Que é o flúor, oxigênio, nitrogênio, depois o cloro. Então tem alguma coisa a ver com isso? Então, o cloro na cerveja, ele causa defeito, basicamente. Para simplificar bem a história, seria que ele vai dar off-flavor, que é o termo para isso, né? Ele dá um defeito na cerveja, provavelmente por reatividade mesmo. Na grande maioria dos casos seria por reatividade. A cerveja é uma bebida muito complexa, mesmo todo o processo dela. O processo dela é basicamente para você quebrar o amido em moléculas menores, em carboidratos mais simples, até chegar em glicose, na grande maioria. E a partir daquilo ali você tem o a levedura fermentando essas substâncias. Mas no meio disso você tem melibiose, maltotriose, dextrinas em geral. Então, muitas dessas coisas não são fermentadas, ou seja por a levedura não conseguir fermentar, ou seja por realmente não ter capacidade mais de continuar fermentando.
Você pode falar pra então gente... o cloro acaba reagindo. Você pode falar pra gente, inclusive, que você começou a falar do processo de fabricação de cerveja, né? E Sim, muita gente acha que a cerveja... isso é uma coisa de conhecimento geral na população mais leiga, que não entende que o álcool da cerveja ele vem da fermentação, né? E sim, o que dá o amargor na cerveja, o que dá o sabor dela, né? Muitas vezes é o lúpulo que é colocado. Você pode falar pra gente dos ingredientes, qual que é o papel de cada um deles nesse processo de fabricação da cerveja e o processo em si? Claro, uma forma claro. Pra qualquer um entender, tá? Sim. Vamos lá. Na grande maioria, a cerveja é água. Então, numa produção de 50 litros de cerveja, eu usaria numa faixa aí de 75 a 80 litros de água, basicamente, para chegar no volume final dos 50. A gente tem o malte. O malte ele pode ser de vários tipos de cereais, mas o que é usado mesmo para cerveja, na grande maioria, é o malte de cevada. Existe o malte de trigo, existe o trigo mesmo separado para você poder usar. E hoje em dia é difícil a gente poder falar assim de quais tipos de cereais, além disso, são usados, porque eu já bebi cerveja que usava aveia, eu já bebi cerveja que existia uma parte que era de algum tipo de extrato, ou extrato de malte, ou extrato de milho, ou extrato de arroz. Existe uma margem para você poder usar isso. Cerveja de arroz sairia bem caro hoje em dia, né? Pois é, com certeza. Então, mas aí a gente tem vários tipos de cereais que podem ser usados como malte. A malteação é um processo, na verdade, que você faz, em que você começa a germinar o grão. Então você joga água, por exemplo, na cevada. Quando ela começa a germinar, você mata a cevada fazendo um processo de torra. E aí esse processo de torrar ela, tempo e temperaturas variados, você vai ter um malte mais caramelado, você vai ter um malte toffee, você vai ter um malte chocolate, você vai ter um malte mais vermelho. Às vezes um malte ele dá mais cor do que propriamente... eu vou acabar entrando nesse termo, mas densidade, porque a gente precisa entender um pouco dessa ideia da densidade. Então, hoje em dia é bem variada essa questão. O malte é a base da cerveja, então. Ela é a base, sim. O corpo da cerveja, formação de espuma, uma boa parte da formação de espuma vem da primeira fase do cozimento do malte. Retenção de espuma, há quanto tempo a espuma vai durar no seu copo. Ela tem um papel muito importante. A densidade dela antes de fermentar é o que vai. Um dos pontos em que a gente tem que anotar para saber qual vai ser o teor alcoólico dela no final. O teor alcoólico ele é calculado pela diferença da densidade inicial antes da fermentação e final depois da fermentação. Isso você vê pela quantidade de sólidos solúveis? Sólidos solúveis, sim. É um dos jeitos de você determinar. Você pode usar uma proveta com um densímetro, que é o mais preciso para você medir isso. Ou então você usa o refratômetro. Você pinga algumas gotas do mosto, né? Antes de fermentar, chama mosto. Então você pinga algumas gotas ali no refratômetro, ele vai te dar tantos por cento de grau... alguns por cento de grau Brix. E aí que é o teor de sólidos solúveis. E isso tem como você converter, existe calculadora que converte isso de volta para densidade. Além disso, você tem o lúpulo, e aí a gente entra numa variedade absurda de lúpulos. A gente tem lúpulo cítrico, a gente tem lúpulo herbal, a gente tem lúpulo floral, a gente tem lúpulo com sabor mais frutado, a gente tem às vezes um lúpulo mais terroso. Enfim, uma boa parte da complexidade de sabores, às vezes, que uma cerveja tem, vem do lúpulo. Um dos estilos que é muito fácil da gente ver isso são as American IPA, que são as IPAs americanas, né? Na verdade é New England IPA. Eles hoje em dia falam como NEIPA, né? No Brasil. O cheiro dela remete melão. Muito forte. Qualquer cerveja que você pega desse estilo, o cheiro lembra muito melão. E o sabor dela remete a frutas amarelas. Manga, melão,
abacaxi um pouco mais distante, assim, mas todas elas têm essa característica, são a característica do estilo. E esse sabor em específico, na grande maioria, por causa do lúpulo. Então, sabor e cheiro é o lúpulo que vai colocar na cerveja? Sim, na grande maioria das vezes. Uma cerveja... as IPAs são muito fáceis, todas né? as... o aroma da IPA é uma coisa muito... em geral é cítrico. A grande maioria delas tem um aroma cítrico bem marcante. A gente faz 2 adições de lúpulo no processo. Eu vou até entrar nesse detalhe depois, mas são 2 adições de lúpulo. Um que a gente considera que ele dá mais amargor para a cerveja e o outro a gente considera que ele dá mais aroma. Apesar dos dois darem as duas coisas, independente do ponto em que você coloca ele na produção. E por último a gente tem a nossa... onde a mágica acontece, né? Que são as leveduras. A gente tem... São 2 grandes grupos em geral, que é a levedura de alta fermentação e de baixa fermentação. A alta fermentação seria uma levedura que fermenta mais rápido, ela é mais ativa no seu processo, você consegue fermentar a sua cerveja na temperatura mais alta, mas ela tem uma restrição de quais tipos de açúcares ela consegue processar. Então, muitas vezes você mantém a sua cerveja vai ter mais corpo e ela vai ter mais sabores que vieram do malte por questão da capacidade dessa levedura consumir os açúcares ou os carboidratos. E aí a gente tem as leveduras de baixa fermentação, que são famosíssimas pelas cervejas Pilsen. Toda cerveja Pilsen ela é fermentada a partir de uma levedura de baixa fermentação. São processos muito mais longos. Uma levedura de alta fermentação seria na faixa aí de uns 15 dias. Você consegue ter um chopp já pronto. E uma cerveja de alta fermentação você pode levar até uns 60 dias para envasar ela. Então, temperaturas mais baixas, em geral abaixo de 10 graus. E depois um processo de maturação bem frio, a 0 grau ou quase 0 grau na maior parte das vezes. Alguns até chegam a colocar abaixo de 0, mas enfim. Ela é uma temperatura bem mais baixa do que a levedura de alta fermentação. Então esses são os ingredientes básicos, né, com uma breve explicação de cada um. O processo é basicamente você fazer, durante 1 hora mais ou menos, você vai fazer uma grande sopa de malte. Você vai esquentar a água, e aí cada temperatura você trabalha com rampas de temperatura. Você chega numa temperatura, fica naquela temperatura por algum tempo, e aí aquilo ali desencadeia alguma coisa no malte, no mosto. O malte você precisa moer ele, mas ele não pode virar pó. Você tem que só que quebrar a casca externa dele e expor uma parte branca que tem por dentro, que é o endosperma. Essa parte branca que tem por dentro é onde está a grande concentração de amido do malte. E é isso que a gente quer cozinhar, entre aspas, nessa hora, né, nessa sopa, que é a parte da mosturação. E aí cada rampa vai determinar alguma coisa. Numa primeira rampa você tem uma quebra proteica. Essa quebra proteica ela estimula a formação de espuma e ela estimula a retenção de espuma também na cerveja. Depois você vai para 2 rampas. Essas 2 rampas elas têm até uma faixa de temperatura em que elas se encontram junto. E aí tem a ação de 2 enzimas, que é a alfa-amilase e a beta-amilase. A alfa-amilase e a beta-amilase elas fazem quebra do amido, que é uma molécula muito grande, muito ramificada. E ela vai fazendo várias quebras na molécula de amido até chegar em carboidratos mais simples. Alguns complexos ainda se mantêm, mas em geral carboidratos mais simples. E a gente quer que tenha uma concentração relativamente alta de glicose. Depois desse período, e aí a gente faz uma inativação de enzimas, você chega na temperatura um pouco mais alta em que as enzimas param de atuar. E aí a gente tira um cesto, um bag, né, um saco, onde fica o malte, onde o malte estava cozinhando, e você fica só com aquele líquido para continuar o processo, que é o mosto. Esse líquido a partir do momento que você já está produzindo a cerveja, aquilo é considerado um mosto. E aquilo é doce uma quantidade, né? É muito doce. Uma das coisas que é interessante, na verdade, é você ver como que um grão que não é doce, se você mascar o malte cru, ele não é um grão doce,
Mas depois que você conseguiu fazer as quebras de amido, produzir muitos açúcares e tudo mais, você tem ali um suco doce e quente, porque ele ainda vai estar muito aquecido, né? O processo que, quando termina aí, a gente está quase nos 80 graus já. Depois disso, a gente vai para o processo de fervura. No processo de fervura é onde a gente tem a adição dos lúpulos. E aí a fervura em geral fica aí também na casa de 1 hora. E a gente olha, existe alguns... Eu não queria entrar muito em termo técnico, mas existe uma questão que são óleos que você tem no lúpulo, que eles vão, no processo de ser adicionados num lugar quente, eles fazem isomerização. E aí isso dá o amargor para a cerveja. Quanto mais tempo você deixa um lúpulo dentro desse líquido quente, mais você consegue fazer a isomerização desses ácidos. E aí a isomerização desses ácidos vai dar um amargor maior para a cerveja. Então é por isso que a gente considera a primeira adição de lúpulo como uma adição de amargor. Essa isomerização que acontece ao longo do você pode durante essa 1 hora fazer várias adições. Cada momento em que você adiciona, ela vai dar alguma mudança na sua cerveja, no sabor e no aroma. Essa isomerização é aquela mesma isomerização química, então quando você expõe o lúpulo lá, você vai ter várias mudanças estruturais da mesma molécula e você vai ter uma diversificação de estruturas de compostos por conta disso? Alguns são os ácidos, né? Um melhor que dá para falar assim, que ele é fácil, é uma das coisas mais simples de pesquisar, seria o alfa-ácido, o isoalfa-ácido. Você isomeriza esse alfa-ácido e ele contribui para o amargor da cerveja. E isso aí depende de tempo e temperatura. Essa isomerização depende de tempo e temperatura. Entra aquela questão de energia de ativação da reação e tudo mais, né? Então ela depende de tempo e temperatura nisso aí. Legal. Mas para o final, quando a gente está chegando aí nos 15, 20 minutos finais da fervura, as adições de lúpulo não ficam por muito tempo fervendo. Então a gente tem pouca isomerização desses ácidos. Quando a gente tem pouca isomerização desses ácidos, em geral, eles não evaporam os aromas do lúpulo. E aí a gente vai ter esses aromas retidos mais retidos na cerveja final. Aí acabou o processo, você precisa resfriar sua cerveja rápido. Aí é onde acontece o problema tipo da Baker, né? Pode ser nessa parte, mas o da Baker não foi exatamente isso. Eu vou até entrar nessa discussão quando a gente for falar, mas essa parte a gente faz um resfriamento da cerveja, porque você precisa colocar ela no tanque de fermentação. E aí foi onde a Baker teve o problema, que foi dentro do tanque. Mas é porque se você colocar ela na temperatura que está dentro do tanque, você não consegue adicionar a levedura. A levedura ela não tem tolerância a temperatura muito alta. Em geral, se você passar 50 litros de cerveja, né? Se resfriar 50 litros de cerveja demora muito tempo, né? Você tá doido. Em geral a gente não tem equipamento muito bom para isso em casa, né? Então acaba tomando muito tempo, mas industrialmente você tem grandes trocadores de calor, processo por contrafluxo, então você entra com a água muito fria, passa o mosto muito quente em contrafluxo, você consegue resfriar bem rápido isso na indústria. Mas é porque você não pode colocar a levedura dentro do tanque, se tiver acima de 30 graus já não é bom. Em geral é bom você chegar ali nos 25 ou 20 graus para adicionar a levedura. E aí a levedura entra nas fases dela de produção de produto primário, secundário e por aí vai. Entra uma grande gama de bioquímica aqui. Agora eu acho que não vale a pena entrar nesses detalhes. Só chega lá, fabrica o álcool, né? Depois disso a gente coloca ela no tanque de fermentação. E aí é onde a levedura, com oxigênio, porque você tem oxigênio adicionado ali naquele tanque ainda, com o oxigênio que você tem ali e com os açúcares que tem dentro do seu mosto, a levedura vai processar aquilo e produzir álcool e gás carbônico. Então a sua cerveja ela já tem uma leve produção de gás carbônico durante a fermentação. Além do que ela já vai ter de gaseificação depois, ela já tem uma leve produção de gás carbônico ali naquele período. Tem vários outros subprodutos e produtos secundários. Ela processa outros tipos de açúcares que não só glicose, mas aí é outra coisa também. Entra muito detalhado, não compensa a gente entrar nesses detalhes. Depois disso é basicamente gaseificar,
engarrafar ou colocar no chopp, né? Colocar num barril para servir como chopp. Se ela for para garrafa, você pasteuriza ela. Então essa que é a diferença entre chopp e cerveja. O chopp, ele é uma cerveja que não é pasteurizada, ela tá fresca ainda. Então, você tirou ela do tanque, pôs num barril e carbonatou ela dentro do barril, e você tem a cerveja que, para ela aguentar o tempo de prateleira dela, você precisa pasteurizar ela. Então, diferencia aí. E depois só servir mesmo e aproveitar a sua cerveja. Essa lenda do chopp ser mais saudável e tal, a gente... E aí? Mais saudável, eu não sei te dizer. Ele com certeza tem aromas mais frescos e o sabor também é mais fresco. Ele tem um frescor no paladar que é diferente mesmo. O sabor é realmente diferente, o aroma é realmente diferente, porque quando a pasteurização é basicamente esquentar muito e resfriar rápido. E nesse processo você acaba tendo algumas perdas na sua cerveja. Você vai perder em aroma, você vai perder em sabor, às vezes você pode perder um pouco no corpo. No corpo até que não, mas você acaba perdendo algumas coisas, alguns detalhes desse de complexidade de sabores, vamos colocar assim. Sim. Diminuindo a gama que você tinha. E essa aqui tem uma questão legal pra caramba, cara. Eu gostaria que você comentasse um pouco, que são os defeitos que viraram característica. Os defeitos, isso é muito louco. Você tomou uma cerveja que antigamente era considerada. A Heineken, essa história é verídica, né? A Heineken é um defeito que virou característica e agora uma das mais vendidas do mundo, né? É verídico. Inclusive, é o motivo que as garrafas de cerveja têm que ser cor âmbar, ou o mais escuro possível. É porque a incidência de luz na cerveja, você tem um processo de oxidação no líquido. Ele dá uma... eu não tô querendo entrar muito em termo técnico, mas ela realmente altera os sabores. Fotooxidação? É uma fotooxidação. E aí você tem o defeito da Heineken, né, que a gente fala é o light struck, que é realmente a incidência de luz na garrafa de cerveja. Ela te dá um sabor diferenciado, mas que para a Heineken foi uma coisa que deu certo. Mesmo com esse defeito, porque a garrafa deles é verde, ela não é, na verdade, toda transparente. A gente até tem cerveja que tem garrafa toda transparente, eu vou entrar nesse assunto agora, mas para a Heineken deu muito certo, e não é um defeito que faz a cerveja que você não consegue consumir ela. Você consegue continuar consumindo ela normalmente. Então não é dos piores defeitos, digamos assim. A gente tem cerveja que está em garrafa transparente. Um exemplo seria a Corona. A Corona ela vem na garrafa toda transparente, mas é um processo que é feito na cervejaria para ela resistir a essa fotooxidação. Perfeito. E aí eles conseguem engarrafar ela na garrafa transparente sem maiores problemas. Perfeito. Muito caro o processo, inclusive. Você consegue identificar esse defeito somente no final mesmo, somente no paladar? Ou durante o processo você já veio e falou assim, já era... Existem defeitos que você consegue identificar antes, sim. Se você tiver uma contaminação cruzada muito forte no seu processo de fermentação, por exemplo, quando você for engarrafar sua cerveja, você já viu que ela deu defeito. Alguns acabam passando batido, você só vai perceber quando for beber. Existe defeito que você só vai perceber depois que ela já estiver engarrafada e você serviu ela no copo, às vezes ela deu uma cor diferente, aí você sabe que ela teve algum defeito. Geralmente o consumidor final não sabe disso, né? Aí esse que é o problema. Depende. Vamos lá, vai depender do defeito. A gente tem defeito, por exemplo, que a cerveja fica com cheiro de ovo podre. Nossa. Se você é acostumado a beber uma cerveja e cheirar ela vê com aquele cheiro de ovo podre, bom, aí você sabe que ela teve algum problema. Você não vai saber que é um defeito da cerveja ou o que aconteceu, mas você sabe que aquilo ali não é normal. A cerveja tá estragada, né? Você só sabe que ela tá estragada. Você só sabe que ela tá estragada. Mas tem... Se a gente pensar no light struck mesmo, o light struck ele é um defeito que acaba passando. Você pode acontecer de você pegar um lote de cerveja que tenha um leve light struck, mas normalmente ela não tem, porque ela é uma cerveja que está em cor âmbar, mas eventualmente alguém largou. Claro, vamos colocar uma situação hipotética muito exagerada, alguém largou um caminhão todo aberto no sol durante 4 dias direto ali. Bom, você provavelmente teve um light struck naquela cerveja. Vai ser um lote com uma leve alteração no sabor, mas que no geral a cerveja não é assim, né? Vai ficar a dica aí, pessoal, pega a Brahma, deixa no sol e fala que é Heineken.
Tem outros fatores que fazem diferença, mas se a gente colocar na garrafa de Heineken, vai ter muita gente muitas pessoas que vão falar assim, não, isso aqui é Heineken mesmo, né? Igual aquelas outras coisas que a gente bebe que eu não gosto, não. Vai ter gente que vai falar com certeza. Nossa. Então isso é interessantíssimo, né? Se você for parar pra pensar, é uma gama de defeitos que podem passar e o consumidor, assim, vai sentir uma pequena diferença e às vezes passa batido, né? Sim, sim. Em geral, agora eu vou puxar a sardinha também um pouco pro lado das cervejarias, né? O processo de controle de qualidade é muito bom nessas horas. É muito raro você pegar uma cerveja que ela saiu realmente um lote com defeito. Eu tô com 26 anos agora, eu bebo cerveja, digamos assim, com mais frequência desde os 19. Acho que até hoje aconteceu de eu pegar 2 garrafas com defeito que dava para notar. E mesmo assim eu só notei que era algum defeito porque eu já estava estudando, eu já estava pesquisando e tentando entender mais. Ainda bem que não foi uma Belo Horizontina, né? Ainda bem que não foi um defeito de uma Belo Horizontina de 2019, por aí, né? Eu prefiro não comentar sobre o assunto, sobre marcas e tudo mais, mas isso eu cheguei a pegar mesmo. Mas é o que passaria. Um dos defeitos que eu peguei, realmente a cerveja ficou com cheiro de ovo podre. Eu entrei em contato com a cervejaria na época, eles agradeceram, fizeram os testes todos, eles falaram, não, realmente a cerveja estava oxidada, ela deve ter tido algum tipo de contaminação e tudo, e eu ganhei uma cerveja de volta, porque acho que como agradecimento deles, eu recebi uma garrafa de cerveja, mas a outra era um defeito que passaria batido, que acho que pouquíssimas pessoas realmente parariam, provar e falar assim, não, putz, ó, tem esse defeito aqui na cerveja. Era uma coisa bem menor. Perfeito. E agora voltando pro assunto do que houve com a cervejaria que deu aquele problemão no início do ano de 2019, com a contaminação do dietileno glicol, colocando para parte, na sua visão como engenheiro de processo, engenheiro químico, né? Como que foi esse problema, né? Esse problema foi colocado em qual parte do processo e como que você acha que seria uma boa solução para esse problema, para nunca mais acontecer de novo? Bom, então, eu tinha falado da questão da fermentação. A fermentação da cerveja, ela precisa ser com temperatura controlada. Então, ou você tem em casa, por exemplo, como que eu fazia? Esses baldes alimentícios, bem lavado, e aí eu colocava ele inteiro dentro de um freezer. E ajustava o freezer para a temperatura que eu queria, mantinha o mais próximo que eu conseguisse daquela temperatura. E aí eu conseguia ter um controle da minha fermentação. Em cervejaria, a gente está falando de grandes tanques que são elétricos. E eles circulam ao redor do tanque em serpentinas, é um tanque encamisado que a gente chama. Ele é um tanque com uma parte por fora dessa parede em que passa um fluido refrigerante, e depois você vem com a outra parte por fora encamisando tudo. Nesses tanques, você precisa de uma substância que chegue numa temperatura abaixo de 0 grau e não congele. Eventualmente, você vai fermentar uma cerveja que precisa estar numa temperatura abaixo de 0 grau, ou maturar ela, principalmente, e aí você precisa que esse líquido não congele. O monoetileno glicol e o dietileno glicol são dois anticoagulantes famosos, anticongelantes famosos. Eles são usados em fluido de freio e fluido de radiador, por exemplo, em carros. Principalmente porque em países frios você não pode congelar o fluido de freio, nem congelar o fluido do radiador. Então você adiciona isso. É o que seria, por exemplo, o Paraflu. O Paraflu tem dietileno glicol, é um exemplo. E nisso, a Baker usava, nesses tanques encamisados, o dietileno. Ela, na verdade, usava monoetileno glicol. Aparentemente, eu não li exatamente o que estava no laudo, pelo que eu vi das notícias depois, na conclusão, foi que parece que a compra de monoetileno glicol deles veio meio que batizada, ela veio meio a meio com dietileno glicol. Então você tinha dietileno glicol misturado com monoetileno rodando nesses tanques encamisados. Eu não vi quantos tanques, eu lembro especificamente de um, que foi o que mostra nas reportagens com o furo vazando e tudo. Esse tanque estava vazando, parece que desde janeiro de 2019. E aí esse vazamento de dietileno glicol dentro do tanque contaminou a cerveja. A solução para isso não acontecer é simples, na verdade. A gente tem opções que são de grau alimentício. Pensando em glicóis, especificamente, monoetileno glicol e dietileno glicol são tóxicos.
O propilenoglicol não é, ele é de grau alimentício. A gente faz, por exemplo, na indústria de alimentos, uma dissolução de aromas é feita com propilenoglicol. A gente usa o propilenoglicol como umectante para creme de mão, para creme de cabelo. Então ele é seguro para a gente poder consumir, para passar na nossa pele, e ele é seguro para a gente poder ingerir. Nos Estados Unidos, inclusive, você só pode usar, as combinações que você poderia usar são propilenoglicol ou uma mistura de água e etanol e álcool de cereais. É outra combinação também que ela não vai te causar uma intoxicação. Você não vai ter problema nenhum se você ingerir ela. Principalmente porque um vazamento, por exemplo, de água com álcool 90 já está diluído na água e ele ainda dilui na cerveja mais. Então, por mais que você tenha um aumento de teor alcoólico na cerveja ou qualquer coisa do tipo, ele não é uma coisa que vai te matar por ser um teor muito alto de álcool que você vai ingerir. Perfeito. Engraçado, né? Uma situação que um pouquinho de atenção já pode resolver o problema, né? Substituindo a matriz de anticongelante já pode cercar de alguma forma, né, esse problema. Sim. Queria saber assim, o custo, ele é muito mais caro, o propilenoglicol? Em relação a monoetilenoglicol e dietilenoglicol, não. Mas se o problema realmente for preço, o álcool de cereais com água é mais barato e funciona do mesmo jeito. Ok. É a mesma ideia. Eu vejo esse caso da Baker, na verdade, como foi um bom alerta, porque a legislação do Brasil nunca determinou obrigatoriamente assim, você tem que usar esse tipo de fluido congelante, ou então você está proibido de usar esse tipo de fluido anticongelante. Eles nunca proibiram você de usar monoetileno e dietilenoglicol. E não é obrigatório você fazer um teste de laboratório para ver se a sua cerveja está contaminada. Não existe obrigatoriedade desse teste. A questão e aí eu vou até te perguntar, como engenheiro químico, vou inverter um pouquinho o papel aqui, como engenheiro químico, se você está usando dietilenoglicol no seu processo, e isso é uma coisa que é tóxica, que pode dar algum problema, quando você passa pelo seu controle de qualidade, você teria ou não que colocar uma análise de mono ou dietilenoglicol na sua cerveja? Lógico que teria. Então, esse já seria um bom indicativo. Fazer esse teste dentro da cervejaria, você teria um bom indicativo de que tinha algum erro com o seu tanque, algum problema com o seu tanque. E isso é uma coisa que eu acredito que, sendo feito desse jeito, poderia ter sido sanado muito antes. Às vezes você não teria só uma metade dos pequena problemas. melhora de padrão de qualidade já resolve o problema. Sim, sim. Eu inclusive... Oi? Não envolve muita grana, não envolve muito tempo, é uma coisa muito fácil. É uma coisa que te dá segurança. É o que vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro e ter certeza que não vai dar nenhum problema. Você vai estar resguardado pelo seu processo. Você vai tomar cerveja e você pode dormir tranquilo. A única coisa que você pode ter no outro dia é a ressaca. Exatamente. Você só tem que preocupar com a ressaca depois disso. Essa é realmente a questão. Perfeito. Bom, trabalhando com os fermentados, toda essa tecnologia de alimento, a gente já conversou bastante sobre cerveja. Existem outras tecnologias de alimentos que usam da fermentação, né? E outros tipos de alimentos que fazem isso. Que tal você falar um pouquinho pra gente? Sim, vamos lá, eu vou listar alguns, mas quando a gente para pensar em alimentos fermentados, em Minas é muito fácil a gente pensar nisso, né? A gente tem queijo e a gente tem iogurte, os dois vindos do leite no processo de fermentação também. Nós temos os pães também são de processo de fermentação, a massa de pizza ela é uma massa fermentada. A gente tem salame é uma carne fermentada e que passou por um processo de secagem depois. Existe um fermentado coreano. Salame é complicado de fazer, né? Você lembra do teste na universidade? Eu lembro. Nossa. Minha casa ficou cheirando carne podre durante bem uns 15 ou 20 dias. Por causa disso, eu tentei fazer e não deu muito certo. Mas enfim, a gente tem uma gama de produtos. Isso que eu falei são os que a gente encontra facilmente no Brasil, né? Todos eles são produtos fermentados. Cada um com a sua especificidade, às vezes, de fermento, de levedura. Inclusive, tem uma onda que está muito legal no mundo inteiro. Eu achei sensacional. Eu participei disso, inclusive. Eu quis entender melhor que são os pães de fermentação natural, né? Você misturar a farinha em água num potinho e deixar aquilo ali
crescer, eventualmente você vai ter uma replicação de levedura ali dentro daquele potinho, e aquilo vira um fermento natural mesmo. Então, para você fazer pão, você usa só aquele fermento, água, farinha e sal, e você consegue fazer um pão, esses pães rústicos, né, que estão sendo vendidos, em geral são pães de fermentação natural. E é uma coisa muito legal, você faz em casa, você vê realmente como que é o processo de fermentação, você tem um ciclo ali que o seu fermento, assim que você alimenta, ele entra numa fase de dormência, uma fase latente, depois ele volta a crescer exponencialmente, ele tem uma fase longa em que você tem a produção de produtos primários, e aí é onde você vê o seu fermento crescendo dentro de um potinho, ele estabiliza num determinado ponto, você chega na fase estacionária, em geral é o momento que é bom de você usar ele para fermentar, porque você está chegando no final da fase de crescimento, nesse ponto, antes dele chegar na estacionária, você utiliza ele, então é como se você estivesse dando mais alimento para ele continuar fermentando nessa fase, e aí eventualmente ele vai colapsar dentro do potinho, ele vai cair o nível, e você vai ter um fermento, o seu fermento já vai estar, uma parte dele morrendo. Se você quiser manter ele vivo, você tem que ir continuamente ali, todo dia, alimentando ele, mantendo ele bem nutrido. A kombucha é outro exemplo, a gente pensando fermentos de estimação, né? Fermentos de estimação. Eu tava com vários, eu tava com a kombucha e eu tava com 4 fermentos naturais desse. E uma das coisas legais é porque você pode deixar ele na geladeira durante um tempo, ele sobrevive bem uns 15 a 20 dias sem ser alimentado dentro da geladeira. Você quer fazer um pão? Vou fazer um pão no sábado. Não, quarta-feira tira, alimenta ele ali, alimenta quarta, quinta, sexta, no sábado ele tá ótimo para você usar. Depois que você usou, deixa um restinho dele dentro do pote, põe na geladeira de novo, aquilo ali vai aguentar mais 20 dias. Outros fermentados, e aí veio na onda fit também, foi o kombucha e o kefir, né? O kefir de leite, o kefir de água. E o kombucha eu cheguei a tentar em casa, é uma coisa legal, na verdade, é um experimento legal para quem gosta de fermentação. Você pode comprar uma garrafa de kombucha, beber ela até quase o final, e no final ela tem um finalzinho ali de micro-organismos ainda daquela kombucha. Você pode jogar aquilo dentro de um pote, faz uma quantidade grande de chá, um chá verde ou então chá preto, coloca ali, fecha com um pano por cima para deixar respirar, né, deixar sair o oxigênio. E aquilo ali, em mais ou menos uma semana, você vai ter a sua própria mudinha de kombucha. Nossa, e aí você consegue refazer e... Você consegue ter a sua população de bactérias lá pra fazer o seu kombucha sempre. Fazer o seu kombucha. E aí você, a cada 10 dias mais ou menos, você consegue pegar uma fermentação, tirar aquele líquido, né? Vai ser um chá fermentado. E você coloca aquilo na garrafa, adiciona fruta ou alguma coisa que você queira para dar sabor para aquele kombucha. E onde estava o seu kombucha mesmo, põe de novo mais chá verde e completa ele com bastante açúcar, né? Você precisa de bastante açúcar para essa fermentação acontecer. E aquilo ali vai continuar fermentando. A kombucha ainda cria umas películas, uma em cima da outra. Você consegue tirar uma camada de cima e passar para alguém, para essa pessoa cultivar a kombucha. Olha. Como se fosse um filhotinho de kombucha que você passa para outra pessoa. Bom, nessa área toda de cerveja, de fermentação, você deve ter feito bastante cursos, né, para entender tão bem dessa área. Fora a engenharia química, como que foi isso? Vamos lá, a engenharia química, ela já dá uma base muito forte. E eu vou aproveitar já, falar um pouco de matérias que eu vi na engenharia química que fizeram muita diferença para melhorar meu conhecimento na área de cerveja. Então, a gente tem química analítica, existe uma parte ali de estequiometria que é interessante a gente entender, porque vale a pena, né, quando a gente está fazendo alguma proporção, alguma coisa do tipo, química, né? Química orgânica, a gente acaba entendendo, tanto orgânica quanto inorgânica. Os nossos ajustes de água, em geral, vêm da química inorgânica, e a gente tem uma parte ali de entender um exemplo fácil da química orgânica é a isomerização de alfa-ácido, por exemplo. A gente entende muito mais fácil essa produção, essa isomerização dentro da fervura, do processo de fervura, pela química orgânica. A química orgânica faz a gente ficar mais imaginativo na hora de observar uma reação, né? Com certeza. Abre a mente da gente, assim, outro nível. Além disso, a gente tem transferência de calor. Ela é uma matéria muito interessante para a gente entender toda a questão de... Transferência de calor. Questão de... Seu amor de faculdade, né? Mas para a gente entender toda essa questão de resfriamento de cerveja, manter um tanque numa temperatura X que a gente quer. Então, se a gente pensar num tanque de cerveja,
existe um delta de temperatura durante um bom tempo do processo das paredes para a parte central, então a gente tem que considerar isso de uma certa forma. Isso faz muita diferença, na verdade, quando a gente está fazendo em casa, porque o freezer de casa ele não é tão bom quanto um fermentador, então dá uma diferença considerável da parte externa para a parte interna. Você tem que considerar, tipo, até a resistência térmica do plástico do balde para poder... se fosse um metal, a transferência de calor seria diferente. Mas é interessante, porque isso abre a mente da gente quando a gente para. Não, pô, a gente tá mexendo com plástico aqui, ele vai levar um tempo ainda para conseguir resfriar lá dentro e tudo mais. Bioquímica, e aí a gente teve introdução à biotecnologia, né, e bioquímica industrial. A introdução à biotecnologia é muito boa para a gente entender a questão das enzimas, como as enzimas funcionam, como que elas vão atuar em cima do mosto. A gente entender em biotecnologia ainda o que é um carboidrato, o que é um amido, como que acontecem essas quebras, como que as enzimas atuam para fazer as quebras que a gente precisa e tudo mais. E aí entra provavelmente a matéria que eu mais gostei, porque ela engloba várias coisas além de alimentos. Se eu não fosse mexer com alimentos, eu provavelmente mexeria, com certeza ia ser alguma coisa que envolve bioquímica, porque fazendo um apanhado geral da bioquímica industrial, a gente pode atuar na área de produtos têxteis, sabões, papel e celulose, alimentos, e vão aí, ó, só que eu falei 4, são grandes, são indústrias gigantescas. Indústrias de base, não existe limite, né, para crescer. Não existe limite para você crescer nesse tipo de indústria hoje em dia. Então, seria a área que eu trabalharia. Então, bioquímica industrial com certeza fez muita diferença nisso aí também. Então essas foram as matérias da faculdade já que me ajudaram muito como base. Em termos de curso, na verdade, para a área de cerveja eu fiz 3 cursos. Eu fiz um curso de produção de cerveja, que aí foi onde eu realmente aprendi como é que era feito, toda essa questão, água, malte, lúpulo, levedura, processo de produção, como fazer a fermentação, como fazer uma maturação e tudo mais. E aí foi teórico e prático, tudo em um dia. Depois disso, para o meu TCC, inclusive, eu precisei fazer, foi uma coisa que me ajudou muito. Eu fiz um curso de microbiologia e leveduras, e aí eu entendi um pouco de contaminação cruzada por outros micro-organismos, o uso de outros micro-organismos em cerveja também, e como cuidar melhor das nossas amiguinhas leveduras, porque a gente, produzindo em casa, acaba maltratando elas um bocado. Variação de temperatura dentro de um fermentador, coloca ela na temperatura muito quente, não dá açúcar o suficiente, estressa ela com açúcar demais. Então a gente faz várias coisas que... Daqui a pouco já tem uma lei de proteção às leveduras, né? Eu acho válido. Com certeza ia ter muita gente pagando multa por causa disso aí. Mas a gente acaba maltratando muito elas quando a gente está produzindo em casa, então foi um curso que foi muito importante e foi interessante para o meu TCC, porque o meu TCC englobava um pouco da produção de cerveja de alta densidade. O que seria uma cerveja de alta densidade? Você produz uma cerveja com um teor de açúcar muito maior do que é o comum de uma receita. Então, você tem uma receita que vai te dar uma quantidade X de açúcar, essa de alta densidade você vai fazer 2x ou 2,5x. Ela é bem mais concentrada em termos de açúcar, você fermenta aquela cerveja toda e aí depois você dilui ela. Então você consegue aumentar a sua capacidade de produção sem ter nenhuma alteração dentro da sua cervejaria. Você continua com o tanque do mesmo tamanho, você continua com tudo igual, e a sua cerveja no final, a ideia é que sensorialmente ela seja muito, muito, muito próxima ou igual ao que seria você produzindo ela normalmente, sem ser por esse processo de alta densidade. E aí você entende um pouco como que o açúcar estressa a levedura, como que ele atrapalha o processo de fermentação, como que a levedura produz subprodutos que a gente não quer quando a gente faz isso. Então esse curso foi um curso muito bacana. E recentemente, aí foi mais por curiosidade minha, eu entendia um pouco, mas não entendia tão bem ainda, que foi de ajuste de água. Então, entender como que é o papel de ajustar a água no seu processo de produção e saber como que ele influencia não só no sabor, mas o seu processo de produção fica mais fácil, às vezes, pelo uso de sabe que você tá trabalhando, de sais.
Uma das coisas que é muito interessante, por exemplo, é a gente pensar que quando você termina de produzir a cerveja, aquele líquido ele é extremamente turvo. Você tem uma quantidade de sólidos que não dissolveram, que estão ali revolvendo em suspensão, dentro do seu mosto, em suspensão. E aí tem sais que você adiciona que aquilo ali vai decantar muito mais rápido e você vai ter, na parte final, muito menos problema para filtrar a sua cerveja. Você tem uma cerveja muito mais limpa para passar no seu filtro. E aí entra toda a questão de você economizar dinheiro com os seus filtros, você economiza manutenção em equipamentos e tudo mais. E cervejas não filtradas, né? Pelo menos eu tive uma experiência de pegar uma cerveja que o pessoal, inclusive, estava parada lá em um supermercado, porque ela não era uma cerveja filtrada. Então tava um monte de sólido em suspensão dela e o pessoal falou assim, não, essa cerveja tá choca, essa cerveja tá estragada, não vou pegar não. E era uma cerveja de altíssima qualidade. Aí eu olhei pra ela e falei assim, gente, isso tá muito barato. Eu fui, comprei e levei pra casa do amigo meu, a gente fez a festa. Mas o problema era só o consumidor não tava acostumado visual. Com a cerveja. Não tava acostumado com a cerveja não filtrada, né? Pois são coisas que acontecem. Um exemplo muito bom que a gente tem em Belo Horizonte, por exemplo, é a cerveja da Vals. Eu não sei se vocês já repararam que tem cerveja da Vals que tem a tampinha de metal e tem cervejas que vêm com a rolha. A cerveja que vem com a rolha, ela não é cerveja, a da Vals em específico, eu não sei outras, mas ela é cerveja que faz uma refermentação na garrafa. É uma coisa que, para quem é cervejeiro caseiro, eles vão escutar aqui agora eu falando, vão falar assim, legal demais, isso aí eu faço aqui e tal, fica igual uma cervejaria. Quando a gente termina de produzir uma cerveja, ela não tem gás carbônico o suficiente para dar aquela espuma toda bonita, dar aquele na hora que a gente abre ela e tudo mais. E aí, dentro de casa, para você conseguir produzir gás carbônico na cerveja, sem você injetar gás carbônico mesmo por um cilindro, açúcar. Você adiciona açúcar nela. Eu lembro. As aulas do laboratório. Você adiciona açúcar naquela garrafa, e as últimas leveduras que ficaram em suspensão ali, elas fazem uma fermentação daquele açúcar. Só que você já tem um teor de álcool relativamente alto. Então ela não produz tanto álcool. A produção dela é mais de gás carbônico. Ela já está num limite ali de álcool que ela não continua produzindo tanto. Dá uma diferença às vezes de 0,1 ou 0,2% de teor alcoólico você fazer isso, mas ela produz gás carbônico na sua cerveja. Essas cervejas da Vals que vem com a rolha, elas são refermentadas na garrafa. Elas não são carbonatadas por máquina. E ela dá diferença. Em geral, quando você bebe elas, eles falam para você não sacudir o fundo da garrafa e que pode cair no seu copo algum particulado. Esse particulado é levedura. Que interessante. Ô, Gabriel, pra gente terminar, a gente já conversou bastante, né? O nosso tempo já foi... Foi uma hora que passou como se fossem segundos para nós. Passou voando. Antes da gente terminar, eu queria te fazer só mais algumas perguntas. Agora que você está na Bélgica, você está estudando tecnologia de alimentos aí, quais que são as suas perspectivas para o futuro? Quais que são as perguntas que essa sua nova jornada aí na Bélgica podem solucionar para você, sanar sua curiosidade e que você também possa inspirar os nossos curiosos também que estão aqui ouvindo a trilhar uma jornada semelhante? Vamos lá. Provavelmente, eu acho que são 2 pontos, claro. Eu não vou falar. Eu vou estar mentindo se eu falar que eu não vim pra cá porque eu quero estudar cerveja, porque eu também quero. Isso já era uma coisa que eu queria e que acabou encaixando muito bem com esse mestrado. Mas um dos focos que a gente tem nesse mestrado e que eu acho que não só a área de alimentos, todos os setores têm uma tendência a voltar um pouco mais para isso agora, que é de sistema de produção sustentável. Então, você tornar o seu sistema de produção de um jeito mais sustentável, ou melhorar o seu processo, reduzir a quantidade de efluentes e de resíduos, tentar reaproveitar o máximo de produtos e subprodutos da sua produção. Eu acho que isso é uma tendência, independente da área que você está trabalhando, não vou falar só para alimentos, mas para mim foi um grande diferencial e que provavelmente o que mais me inspira aqui para esses estudos agora, eu acho.
Perfeito. Então, Gabriel, a gente tem uma prova de fogo que acaba sendo o ponto mais alto do podcast, uma pergunta extremamente difícil, mas assim, quem deve ter uma formação já sólida em exatas, responde muito bem e responde muito simplesmente essa pergunta. Só que nós não queremos... Caraca, se você me colocar pra fazer uma integral vai ser difícil, viu? Vai ser integral tripla ainda, e ela ainda vai tender ao infinito. Mentira. A pergunta, ela é simples, só que ela é complexa. Queremos o seu viés filosófico. Eu quero que nessa pergunta você consiga emendar a sua mensagem final a todos os curiosos que estão aqui nos ouvindo. É uma pergunta que o Alan faz para todo mundo, ninguém escapa dela, tá bom? E se você der a definição... simplesmente a definição física disso não resolve não, tá? Além de ser uma definição até um pouco controversa na física também. Ô Alan, faça a pergunta para ele. Então, vamos lá, Gabriel. A pergunta é simples. O que é energia, no seu ponto de vista? Nossa. Rapaz. Bom, vamos lá. Porque eu gosto de pensar na ideia de energia muitas vezes em relação à convivência que a gente tem com as pessoas. Existe eu vejo muito da questão energética em termos de você se dar bem às vezes com uma pessoa ou não, ou de você tá se sentindo bem em algum ambiente ou não, ou você mudar o foco da sua cabeça, tentar virar a sua cabeça para falar assim, não, pô, eu não posso continuar pensando desse jeito. Se eu começar a pensar desse jeito e você atrair boas energias para aquilo ali, continuar no rumo que você apontou agora, eu vejo muita energia nessa questão assim de relação com as pessoas, das coisas que a gente atrai pra gente. Isso envolve muita energia. Você se dar bem com a pessoa, você se relacionar com namorado, noiva, enfim. Na sua cerveja, como que você lida com essa energia? Cara. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem dia... igual, pô, estudei cerveja, li um bocado, bebi um bocado. Tem dia que eu simplesmente acordo e falo assim, hoje não é o dia pra fazer nada disso. Ou então, hoje não é o dia pra produzir uma cerveja. É meio que um sexto sentido, é uma questão de energia mesmo. Você falar assim, não dá, o universo não tá conspirando a favor agora, não vai rolar não. É um processo artístico, né? De criação. Você precisa estar disposto. Quando a gente para pra pensar em escrever uma receita de cerveja, ou o que você vai adicionar nela e tudo mais, e todos esses ajustes finos, acaba sendo praticamente um processo artístico. Depois que você já tá produzindo ela mesmo, vira uma coisa mecânica, mas a criação, eu acredito como uma coisa mais artística. Mestre cervejeiro, pra mim, é tão artista quanto um chefe de cozinha hoje em dia, porque você tem cervejas extremamente complexas, extremamente saborosas e muito bem produzidas, muito bem executadas por todos os adventos da engenharia e da tecnologia, mas o cara tem que ser um artista, às vezes, para conseguir olhar pra cerveja e falar assim, sei lá, eu vou colocar coentro e acerola e um limão cravo aqui, e a gente vai ver que a cerveja vai ficar sensacional, e a cerveja é uma coisa de outro mundo. Nossa, bacana. Gabriel, agradecer você pelo seu tempo, assunto que eu e o André gostamos pra caramba também. Gastamos muito tempo consumindo. Então, valeu demais, valeu pelas respostas, obrigado pelas informações claras, pela mensagem que você conseguiu passar para nós aí. Espero que o pessoal tenha gostado, né, André? Eu espero. É isso, cara. Obrigado pela oportunidade. Esperado, eu tenho certeza que o pessoal gostou. E, Gabriel, eu tenho que te fazer um agradecimento, assim, muito mais pelo lado pessoal, né? Depois de 5 anos da engenharia química, eu fico muito feliz de ver o seu sucesso, ver o que você está procurando para a vida, você está tendo todas as melhores oportunidades, você vai fazer algo maravilhoso com isso, você pode ter certeza disso, o céu é o limite para você, cara. Fico muito feliz de você ter transmitido essa quantidade absurda de conhecimento aqui para nós. Quem diria que olhando por uma garrafa de cerveja tem tanta ciência por trás, né? E você conseguiu explicar toda essa ciência e que tenhamos mais pessoas se interessando pelo assunto, mais pessoas produzindo a própria cerveja em casa. Produzir cerveja não é uma coisa de outro mundo, é possível de se fazer em casa, principalmente se tiver uma casa grande.
vão em frente, é uma ótima forma de empreender, criar um novo produto. Você faz a alegria dos coleguinhas que estão do lado, especialmente quando leva a prova da cerveja, né? Essa é a melhor parte. Não, eu não esqueço. É um imprint, né? Porque a memória da gente não é algo que... A memória humana não é algo que você pode confiar muito. Todos os dias são 24 horas da mesma forma e a gente escolhe do que a gente vai lembrar. São os imprints emocionais, né, que a gente tem. Essa cerveja teve um imprint emocional em mim muito grande. Tanto é que toda vez que o assunto é cerveja, pra mim veio o Gabriel em mente, tá? Então, cara, você... Você já está sendo referência no assunto que você está tratando. Te desejo a melhor das sortes no mundo e muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do Brightcast. Tenho certeza que os curiosos aqui gostaram bastante. Algumas últimas palavras? Que isso, queria agradecer a oportunidade, agradecer pelas palavras, realmente, depois de 5 anos de luta na universidade e tudo mais, é muito bom também ver você crescer, o tanto que você já cresceu na carreira e o tanto que está crescendo também. Você está com projetos novos, o projeto agora do Brightcast. Eu sempre te admirei desde a universidade, quando você falou que estava estudando alemão por conta própria e começou a estudar outras línguas por conta própria. Eu falei, caraca, ele é muito bom, eu tenho que estar perto desse cara, porque eu tenho certeza que eu vou gostar muito de conviver com ele. Mas eu agradeço realmente pelas palavras, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar de uma coisa que eu gosto, uma coisa que agora vou conseguir estudar de um jeito mais formal, né? E últimas considerações para mim, eu vou falar para os curiosos, não desperdicem conhecimento. Eu acho que todo conhecimento é válido. Algumas pessoas acham, por exemplo, que eu sou eu já escutei isso, na verdade, as pessoas falando, você é metido, tudo quanto é assunto você sabe um pouquinho, você quer entrar no assunto, mas é porque às vezes se alguém comentou alguma coisa comigo, eu acho aquele conhecimento interessante, eu quero saber mais. Se eu conviver com outra pessoa que sabe daquilo também, eu vou perguntar para ela, eu vou entrar naquele assunto. E eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de aprender mais, conhecer mais coisas, conhecer novas línguas, conhecer coisas culturais. E eu falo de coisas básicas. Cozinhar tem tanta química envolvida, tem tanta física envolvida num simples ato de você cozinhar um arroz ou fritar um ovo. E as pessoas diz os exercícios, diz prova de transferência de calor, que a questão era você resolver o cozimento de uma salsicha, né? Geometria cilíndrica, transferência de calor por convecção e depois a condução interna do calor. Cara, um negócio desse já vira um problema de física, se pensar que a gente faz isso todos os dias, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esses conhecimentos, a gente não pode deixar passar, tentar relacionar o máximo de coisa. Pô, eu já aprendi sobre isso, o que será que tem de química nisso aqui, o que será que tem de física nisso aqui, o que tem de transferência de calor, de termodinâmica. Eu acho que quanto mais a gente faz isso, mais a nossa cabeça vai abrindo, a gente expande as fronteiras da mente nisso aí. Muito obrigado, Gabriel. Você falou tudo, cara. Então, espero que vocês curiosos tenham gostado bastante do Brightcast. Dessa vez a gente já vai ficando por aqui. Agradeço muito por ter ouvido a gente até o final. E a gente se encontra na próxima edição. Mais uma coisa, Gabriel. Lembre-se, o Brightcast é a sua plataforma para divulgação de conhecimento. Toda vez que você tiver alguma coisa nova, alguma coisa que você queira compartilhar com o público, sinta-se em casa para passar informação por aqui. Tá bom? Com certeza, com certeza. Primeira oportunidade que eu tiver, eu volto aqui, foi muito bom conversar com vocês. Perfeito, então. Valeu demais. Então certinho, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.